insiste el cuadro nacional, ahora con Yotun para Christopher González, por la izquierda para Trauco mira el panorama, se viene Tapia, puede sacar el disparo de larga distancia, prefiere Paolo, se viene el tercero, se viene el tercero, ganador como ahora, triunfador aquí en Brasil, sometiendo a Chile. Así te quiero ver, bicolor. O time de 2019 resgatou ao povo peruano a capacidade de realizar sonhos. Depois de uma campanha aceitável, mas frustrante na Copa de 2018, na Copa América de 2019, o time comandado pelo argentino Ricardo Gareca passou com dificuldades pela primeira fase, para no mata-mata derrubar o gigante Uruguai e passar o carro no Chile, rival histórico da Blanquirroja. A temporada é 2019, a fornecedora é a Marathon e o modelo é Paulo Guerreiro, o maior artilheiro da história do Peru. Começa agora a 5ª edição do podcast do Armário da Bola. Vamos a tocar pelota y Paolo la puso en el fondo del arco y esto ya es goleada. Perú se mete en la final y saca lo mejor de su juego para decirle a Brasil. Sim, começando aqui a 5ª edição do podcast do Armário da Bola. Meu nome é Gustavo Angeléias e vamos voltar a tratar de um tema recente, como fizemos na semana passada. E pela primeira vez vamos discutir um time que não foi campeão, algo que vai acontecer com frequência. Não vamos tratar somente de times que levaram o título, e dessa vez o tema é a seleção peruana de 2018 e 2019. Aqui comigo, sempre ele, o homem das camisas, Chico Freire. Chico, seu boa noite. Bom dia, boa noite. 2 horas da tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está escutando. Estamos chegando mais uma vez, dessa vez com o faro de gol de Paulo Guerreiro, velocidade de Edson Flores e a sapiência do técnico Ricardo Gareca, com a segurança do Parapenales, Pedro Galese, o goleiraço, para falar da seleção peruana, que mudou a história do esporte no país, trouxe muito orgulho, muita alegria para uma população que é muito apaixonada por futebol. E vamos falar de uma seleção da qual eu tenho muito carinho, por motivos pessoais, por motivos profissionais. Tenho muito carinho pela seleção peruana. E vai ser muito legal falar sobre essa trajetória de quebra de tabus que vamos falar hoje. É isso, a gente vai retomar um pouco o assunto da semana passada, já que a seleção peruana fez parte do grupo da Copa do Mundo 2018 da França, nosso último tema, e daí a gente vai partir para falar da Copa América de 2019, competição que foi disputada no Brasil e teve o Peru como surpresa, um time que começou mal e depois foi evoluindo. Mas isso tudo depois da vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. E pelo 3º programa consecutivo, a gente tem a estreia de uma nova sessão do momento Xande de Pilares, que é o momento Brincadeira Tem Hora. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Nós dois somos diplomatas, engenheiros, pessoas extremamente qualificadas e, portanto, a gente precisa que a brincadeira tenha hora, porque na hora de falar sério, a gente fala sério. Somos pessoas muito maduras, a gente não gosta de bobeira. A gente leva tudo com seriedade e mau humor extremo. Então, no momento, a gente vai aproveitar a hora da brincadeira para lançar todos os trocadilhos com o Peru e botar a 5ª série para fora. Alô, 5ª série B, essa pra Exatamente, vocês, essa vai pro Gustavo e pro Chico lá de 11, 12 anos, fazer todas as piadas que a gente saiba com o Peru. Vão entrar outras piadas nesse ínterim aí, porque brincadeira tem hora, então a hora de fazer brincadeira é agora. Mas é capaz que entre brincadeira em outros momentos, porque às vezes a hora da brincadeira vem no meio da seriedade. Não, eu queria falar o seguinte, eu queria aproveitar esse momento que a gente está aqui tratando desse assunto com seriedade, que, bom, vamos falar da seleção do Peru, né? E, bom, a gente sabe a quantidade de piadinhas que tem na frente, né? Então vamos logo encher a boca, né? Pra já tirar o Peru da frente. Já vamos tirar isso da nossa frente, já vamos riscar isso, já vamos aqui
glorificar, né, o Peru, de certa forma. Exatamente, eu acho que pra gente pegar o Peru de jeito durante o programa, pra gente tratar o Peru em toda a sua grandeza, a gente precisa fazer esse momento brincadeira tem hora, porque senão lá na frente a gente vai ter uma certa dificuldade pra manusear o Peru. O problema é esse, é assim, a gente acabar se excedendo, acabar indo rápido demais e o Peru ficar atrás, entendeu? Exatamente, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a nossa prioridade nesse momento é o Peru. A gente não pode largar a mão do Peru. Não, de forma alguma. Com isso, encerramos o momento Brincadeira Tem Hora. A gente vai fazer muitas outras piadas com isso, porque tem horas que a brincadeira aparece. Não, mentira. Tem horas que a gente não consegue segurar. Não consegue segurar o Peru. Tem horas que a vontade é muito forte, entendeu? Aí não dá. Você que tá nos ouvindo, já tô até desconcentrado aqui. Você que tá nos ouvindo, você, audiência, mande sua piadinha com o Peru pra gente, por favor. @Armário da Bola no Twitter, no Instagram e no Facebook. Quem segue a gente no Twitter viu que a gente fez um tweet divulgando o post dessa semana com piadinhas com Advíncula também, que é um grande nome. O técnico dos caras é Gareca. O Gareca é o técnico do Peru. Aí realmente, quem escreveu esse roteiro deu uma quebrada pra galera que não tem maturidade. A gente só tá falando do futebol, a gente nem chegou na presidência do país, né? Vamos chegar lá, que esse é um detalhe maravilhoso pra mim. E falando disso, vamos logo puxar aqui o nosso momento do contexto histórico. A gente vai falar de 2019, já que 2018 a gente falou semana passada. 2019, ano passado, foi o ano internacional da tabela periódica. Fica aí nosso salva de palmas pra tabela periódica. Grande abraço aí pra todos os químicos e pra todos os elementos, por que não? Qual é o seu elemento favorito da tabela periódica, Chico? Eu gosto muito do hidrogênio. Eu gosto do cobre. Dia 10 de janeiro, o presidente Nicolás Maduro toma posse para um contestado segundo mandato como presidente da Venezuela. Vitória essa que foi contestada interna e externamente. Isso é importante pro Peru, porque desde 2017 foi formado o Grupo de Lima, que é um grupo de países reunido para lidar com essa situação, e o grupo avisou pouco tempo antes que não iria reconhecer, e é um processo que durou o ano todo de 2019 e movimentou bastante, e para o Peru desempenhou uma função diplomática importante nessa situação. No dia seguinte, chegou ao fim o programa de televisão Video Show na Globo, que marcou as tardes de diversas gerações. Dia 25 de janeiro, rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, provavelmente o maior, eu ia falar maior acidente, mas é o maior crime ambiental que a gente já teve na história do país, e que matou quase 300 pessoas, eu não tenho o número exato aqui, mas foi bastante gente que morreu. E pouco tempo depois, uma semana, teve outra tragédia, que foi o incêndio do Ninho. 10 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no incêndio no fim da madrugada no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. A gente já começa essa edição do Bom Dia Brasil com imagens ao vivo do nosso Globocop. Esse é o lugar conhecido como Ninho do Urubu, onde treinam o time de futebol profissional e também as categorias de base do clube. Outra tragédia é que os responsáveis também têm que ser responsabilizados. E Esse o Flamengo... é um assunto muito sensível. E o Flamengo tem que pagar as vítimas também. Sim, com certeza. Eu tava em Lima, tava no Peru no dia do incêndio, sabia? Uma coincidência, assim. Foi um dia muito chocante, assim. Mesmo estando longe. Não, super triste, super triste. Foi chocante, até hoje é difícil falar sobre isso. Dia 29 de março, o Brexit não aconteceu. Estava marcado para acontecer dia 29 de março, só aconteceu quase um ano depois, agora em 2020. E aconteceu Vamos marcar, hein? O Brexit foi o famoso "vamos marcar". 11 de agosto, começaram os Jogos Pan-Americanos de Lima, desde que a Globo perdeu a transmissão dos Jogos Pan-Americanos, é como se não existissem, né? Mas teve em 2019, 11 de agosto, tava lá a galera disputando os Jogos de Lima. Em 15 de abril, uma vitória pro futebol, que o José Maria Marim, ex-presidente da CBF, foi banido permanentemente do esporte por corrupção. Esse aí não faz falta. Foi tarde. Em 19 de maio, acabou o calvário que foi a série Game of Thrones. Os últimos episódios desgracentos. E em 19 de maio, o mundo se libertou desse problema em conjunto, e foi horrível como se esperava. Até a antepenúltima temporada era foda. A penúltima já ficou um pouquinho...
Mas vamos lá, a última temporada foi de cair o cu da bunda. A última temporada foi ruim. vergonhosa. Em outubro, começou o vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, um problema ambiental gigantesco também. Que eu confesso que pesquisando pra fazer o contexto histórico desse programa, eu não lembrava, eu tinha esquecido completamente disso. E por último, em 19 de dezembro, outra merda na cultura, que estreou o 9º filme de Star Wars. Eu confesso que eu me esforço pra falar menos palavrão nesse programa, mas pra falar desse Star Wars tem que fazer. Foi um fechamento com chave de bosta, um filme horrível, desgraçado. Cara, é um assinte, é um filme desgraçado. Só pode ter sido feito de sacanagem. Eu não consigo acreditar que tenha sido... que eles estavam tentando fazer algo bom. Só pode ter sido feito pra irritar. E o pior é que essa nova trilogia é muito boa. O 7, Despertar da Força, e o 8, O Último Jedi, são 2 filmes muito bons, com muita coisa legal. São 2 dos meus preferidos. Eu acho que o 7 é o meu preferido no geral. E o 9, cara, ele é só... assim, ó, na cara do gol, galera. Só... porra, bota aqui, ó, feijão com arroz. Eu e Chico somos 2 grandes fãs de Star Wars. Quando terminou o filme, eu mandei mensagem pra ele e a gente tava incrédulo, discutindo, cara, como assim? Não é possível. Mortes? Não, Nós tivemos a trilogia Star Wars, que morreu em 2019. Desculpa, tô fazendo piada. Mas enfim. Morte nós tivemos logo no começo do ano. Peraí, vamos retomar a seriedade antes de falar das mortes. Morte nós tivemos Padre Quevedo, que se tornou um meme aí, presente em diversas gerações. Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero. Que falta que faz. Que falta que faz. Nossa Muita senhora. falta. Se a gente falou da morte do Mr. Catra semana passada, em 2019 morreu o MC Sapão. Pô, um dos meus funkeiros favoritos, cara. Tu sabe, eu gosto muito da música dele. Gosto muito de Vou Desafiar Você. Foi surpreendente também. Morreu... Pneumonia. Pneumonia. Morreu John Havlicek, que é um jogador de basquete muito importante. Eu botei 100% por clubismo basqueteiro aqui. Morreu a madrinha do samba, Beth Carvalho, faz muita falta também. Nossa senhora. Falamos de Star Wars mais cedo, morreu o Peter Mayhew, que interpretou o Chewbacca em todos os filmes. Na trilogia nova, ele tinha um cara que substituiu ele pra fazer as cenas de ação, mas ainda fez algumas participações. O comediante Lúcio... muito carismático, né? Comediante Lúcio Mauro, morreu também, excelente comediante. O cantor Serguei, a lenda da Bossa Nova João Gilberto, a escritora Fernanda Young, o libertador / ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, o Abu Bakr al-Baghdadi, que foi líder do grupo Estado Islâmico, líder religioso. Ele, em comparação a outro grupo terrorista, ele não era como Bin Laden, que era líder estratégico, ele era um líder mais religioso do grupo Estado Islâmico, que tinha essa questão mais forte até. O guru. Morreu o diretor de televisão Jorge Fernando também. Morreu Walter Mercado, o bem dormido. Morreu também o Gugu. Gugu foi agora, outro dia que morreu. Surpreendentemente também. E o Bira do Sexteto. O Bira do Sexteto. Grande Bira do Sexteto. Um patrono espiritual aqui do nosso programa, porque é muito querido. No futebol, nós perdemos Emiliano Sala, atacante Essa argentino. história foi muito louca. Que o avião dele caiu no Canal da Mancha, uma história super triste. Morreu Gordon Banks, grande goleiro, que ficou marcado no Brasil pela defesa que fez de uma cabeçada do Pelé, considerada por muitos a maior defesa da história do futebol. Impressionante. Morreu Coutinho, parceiro de Pelé naquele Santos que dominou o mundo na década de 60. Valdirã, ex-atacante do Vasco, que teve uma história tristíssima, uma dessas histórias do futebol de gente que vem do nada, faz sucesso, ganha dinheiro, perde tudo e acaba abandonado. Ele chegou a ser morador de rua. Ele morreu, cara, eu nem lembro do que ele morreu, mas foi uma história super triste. E morreu também Eurico Miranda. Por respeito, a gente tem que mandar tomar no cu Eurico, porque esse é o maior respeito que a gente pode ter por ele. É o que era dito em vida, né? Então, a gente mantenha com respeito e com seriedade. Em 2019, nós tivemos protestos no mundo todo. E na América Latina a gente teve uma ebulição, principalmente no segundo semestre, muito grande. No mundo a gente teve protestos grandes no Iraque, em que mais de 400 pessoas foram mortas. No Líbano teve muito protesto, teve protesto no Irã, a gente teve protesto em Barcelona, em Hong Kong, grandes movimentos de pessoas que foram às ruas. Teve protesto na Argélia também, que derrubou o presidente, o Abdelaziz Bouteflika. O ano todo foi de ebulição no mundo todo.
em grande parte, protestos que eram sem uma causa... Era uma causa pequena que gerava insatisfação na população, que retomava... Que tomava porrada da polícia, e isso aumentava a insatisfação e virava uma coisa maior, um pouco parecido com o que a gente teve em 2013, inclusive, aqui no Brasil. E a gente teve isso também muito na América do Sul. A gente teve no Chile, teve no Equador, teve na Bolívia, e nesse meio tempo, a gente teve uma ameaça de dar um problema muito maior no Peru, mas acabou não tendo, porque o Peru passa por uma questão muito grande hoje em dia, que o Brasil também passa, que é o resultado de anos e anos de corrupção, liderado grande por uma empreiteira que a gente conhece muito bem o nome, que é a Odebrecht. O pessoal do Xadrez Verbal, que é um podcast que a gente indica muito, inclusive tem um programa sobre o Peru muito bom, que eu vou colocar linkado na descrição desse podcast. Eles dizem que tem um grande grupo de países que é chamado de Odebrechtquistão, que é o grupo de países que está sendo afetado pelas ações da Odebrecht, que a Odebrecht tinha um grande departamento de propina que se utilizava de contatos com autoridades locais para ganhar vantagem de maneiras fora da lei. Aconteceu no Brasil, tem toda a questão da Lava Jato, e tem uma perna da Lava Jato que é no Peru também. Em 2018, o PPK, aquele político que a gente falou no programa passado, que foi eleito com... Isso não é brincadeira. O ex-presidente do Peru se chama Pedro Pablo Kuczynski, e o apelido dele é PPK, e o slogan dele era PPK por um Peru mais grande. O PPK sofreu impeachment por corrupção, e isso foi parte de um processo político muito impressionante até no Peru, porque em dado momento o Peru tinha todos os ex-presidentes vivos presos. Igual Rio de Janeiro, né? Igual Rio de Janeiro. Todos os ex-governadores vivos do Rio de Janeiro em dado momento estavam presos. Ele chegou a ser preso, teve um piripaque quando foi preso, um problema do coração, chegou a ir pro hospital, ficou em prisão domiciliar. Eu não conferi como é que tá hoje a situação, mas se eu não me engano ele tá em prisão domiciliar ainda hoje. Isso foi em 2018. Em 2019, em 17 de abril, o ex-presidente Alan Garcia cometeu suicídio depois de ser protocolado o pedido de prisão dele, no caso Odebrecht, e todos os ex-presidentes estavam enfrentando problemas de corrupção, como eu falei. O PPK decretado prisão domiciliar, o Fujimori foi preso e voltou, que Fujimori foi o ditador sanguinário do Peru, que dominou na década de 90 e saiu em 2000. E o Alejandro Toledo e o Ollanta Humala também enfrentam processos e chegaram a ser presos em algum momento e enfrentaram processos aí. Além disso, a Keiko Fujimori, filha do ditador sanguinário Alberto Fujimori, enfrentou processo e passou mais de 13 meses na cadeia também, mas ela ainda tem muita força política. Ela acabou perdendo a força política, mas ainda tem. Em 2 de outubro, a data não é certinha porque foi um processo que aconteceu em alguns dias, mas ali no finalzinho de setembro, começo de outubro, o presidente atual, Martim Vizcarra, dissolveu o Congresso depois que os parlamentares de maioria fujimorista vetaram a reforma constitucional que ele estava querendo passar, que é uma reforma... Uma coisa que eu acho impressionante nesse processo todo é que como é organizado, né, cara? Tipo assim, a questão é o seguinte, o Peru é uma democracia muito jovem, né? Como você falou, o ditador Fujimori foi deposto, foi derrotado em 2000, e de lá para cá que o país está construindo, né, um processo democrático, uma envergadura aí, né, nessas estruturas mesmo, né, nessas instituições. E, porra, tu tem 20 anos de democracia e já derrubou um presidente por corrupção. E aí assumiu o vice dele, que é o Vizcarra, né, como você disse, e em menos de um ano de mandato também já estava brigando o vice-presidente, que virou presidente, e o Congresso. E mesmo assim é tudo meio que seguindo as regras da Constituição mesmo, né? Impressionante ver isso, cara. Isso não existe. Isso é curioso de falar também, porque quando bateu a notícia, a gente primeiro vê nessa época de Twitter, principalmente nós dois que somos muito presentes no Twitter, a manchete vem primeiro do que a explicação dos fatos, né? Então, bateu a notícia, o presidente do Peru dissolveu o Congresso. Nesse momento a gente já estava tendo protesto no mundo inteiro, a primeira coisa que eu pensei foi, mais uma ditadura, legal, ótimo. Aqui do lado, mas não é o caso, porque a Constituição prevê a dissolução do Congresso quando
tem um sistema de vetos lá que o Congresso pode vetar 2 vezes o veto do presidente. É uma coisa um pouco confusa, que a gente não vai entrar em meandros aqui, mas são detalhes da Constituição do Peru que aí o Congresso deu esses vetos e o presidente tinha o direito de dissolver o Congresso nessa situação. É isso. Se o Congresso vetar 2 moções de confiança, assim, que são propostas mais fortes do presidente, se veta 2 vezes, o presidente pode dissolver o Congresso. E o Congresso que tinha maioria fujimorista, mas, ao mesmo tempo, o Vizcarra teve as atitudes validadas pelo Tribunal Constitucional e teve 90% de apoio na época, às atitudes dele, e depois acabou sendo referendado nas eleições que tiveram no começo desse ano, que mudou um pouco a formação do Congresso Nacional lá no Peru. E aí a gente vai falar agora do campo e bola, né? Esse nosso programa, o nosso foco é a corrida do Peru em 2019 na Copa América, que perdeu a final pro Brasil no Maracanã, mas a gente não consegue falar desse time sem falar de 2018 e sem falar do doping do Guerreiro, né? É um capítulo muito importante para a história do futebol peruano, porque o que acontece? O Peru não é um protagonista, né, do cenário esportivo, cenário futebolístico, nem dentro do continente, né? A gente bota aqui na América do Sul, primeira prateleira, Brasil, Uruguai, Argentina, dependendo da fase ali, Colômbia, Chile. O Peru pega ali uma segunda prateleira, né, junto com Equador, Paraguai. Não é uma referência, mas é um país muito, muito, muito apaixonado por futebol, muito apaixonado. E é um país que não se classificava para a Copa do Mundo desde 1982. É um país com pouca tradição de jogar mesmo o Mundial. E tem uma geração muito boa, assim, surgiu uma geração muito, muito competente no futebol peruano nos últimos 10, 15 anos, incluindo o maior jogador da história do país, né, que é o Guerreiro. Há quem discorde, há quem vai dizer que é o Cubijas. O maior artilheiro da história do país, cara, não tem comparação. O Guerreiro é o maior jogador peruano da história. A idolatria que o povo peruano tem pelo Guerreiro é uma coisa de maluco, Não é igual o brasileiro com o Romário, nem com o Pelé, nem com o Ronaldo, nem nada, porque, afinal, também não tem tanta concorrência assim, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos jogadores pra gente dividir nosso amor. No Peru são poucos, né? Tem o Cubijas, que é o grande nome da década de 70 do futebol peruano. É talvez a segunda melhor geração da história, ou a primeira geração que disputa meio que protagonismo na história do futebol peruano com essa seleção, que foi campeã da Copa América em 75. Isso. E o Cubijas era o grande cara até chegar o Guerreiro, né? O Guerreiro começou a surgir na seleção ali no começo dos anos 2000 e não tem como. Ele é uma idolatria inacreditável. É inacreditável. A quantidade é tudo Guerreiro, cara. No Peru é tudo Guerreiro. Você vai na banca de jornal, tem 1000 coisas sobre o Guerreiro. Você anda na rua, você vai ver 10, 15, 20 pessoas usando camisa com o nome do Guerreiro. É tudo Guerreiro, cara. Impressionante. O cara é muito ídolo no Peru. E aí ele teve esse problema do doping, né? Que ele acabou sendo pego com metabólitos da cocaína no sangue e teve toda uma disputa político-jurídica aí até a Copa. Eu acho que nem vale a pena a gente citar como é que foi isso, porque no texto que o Chico postou da Copa de 2018, que tá lá no blog armariodabola.com, tá muito bem explicado. O que importa é que o Peru, o Guerreiro quase não foi pra Copa e só conseguiu com um mandato de segurança na Justiça Comum da Suíça, depois de ser suspenso pela Corte Arbitral do Esporte, e foi pra Copa nos 45 do segundo tempo. Num geralzão, o que aconteceu foi o seguinte: o Peru começou começou balançando o Peru ali nas eliminatórias, mas depois cresceu. E na reta final ali, na hora H, o Peru tava na disputa, tava querendo um espaço ali. E chegou na última rodada, brigando por classificação. É um lance inacreditável. Foi o Peru e Colômbia, que a Colômbia também corria o risco de ficar fora. Da Copa do Mundo, era um jogo super de vida ou morte. E
A Colômbia fez 1-0, o Guerreiro empata num lance bizonho, que ele não poderia chutar. Esse gol, cara, esse gol pra mim, ele resume o que é o Guerreiro, cara. E principalmente a passagem dele no Flamengo. É um jogador que tem capacidade pra ser genial e em momentos ele é idiota. E às vezes a idiotice dele dá certo. Mas ele é porque é um lance foi um gol genialmente idiota, né? Não, foi só idiota. Foi sorte, acabou. Isso aí, o Chico, a gente precisa esclarecer aqui que o Chico, ele, em se tratar de guerreiro, ele perde toda a capacidade, o senso crítico, a capacidade de analisar a realidade. O Guerreiro foi idiota, só que ele deu sorte. Porque o que aconteceu? Isso é verdade. Teve uma falta indireta, aquela falta que o juiz marca com o braço levantado pra cima, Arnaldo já ensinou, carrega clara. E o Guerreiro não poderia bater direto. Falta indireta, ela tem que ser... Ela não pode ir direto da cobrança pro gol. Ela tem que tocar em alguém. E aí pode ser ou a bola desviar, bater na barreira e entrar, ou então alguém tocar pra trás e o cara chutar pro gol. O Guerreiro chutou direto. Se a bola entrasse, não ia valer. E o Ospina vai na bola e franga. O goleirão colombiano espalmou pra dentro do gol da forma mais idiota possível. E foi o gol que, no momento, garantiu a classificação do Peru pra Copa do Mundo. Pra repescagem, no caso, né? Foi. Aí o Guerreiro foi o grande nome da noite, né? Ele empatou o jogo, na idiotice que seja, ele empatou o jogo, foi o grande nome. E logo depois saiu essa notícia do doping, né? Que acharam o metabólito da cocaína na amostra de urina dele antes do jogo contra a Argentina, pelas eliminatórias. E aí, qual foi o argumento dele, da defesa dele? Que tinha sido contaminação, que ele estava gripado na véspera do jogo e ele tinha tomado um chá no hotel, um chá de hortelã, seja lá o que for, e que o bule ou a xícara que tinham usado para fazer esse chá não tinha sido bem lavada pela equipe do hotel e que tinham usado para fazer chá de coca antes, que para jogador não é permitido. A própria quantidade dessa química encontrada na amostra da urina dele comprova que realmente era uma questão dessas, assim, era uma questão de contaminação, porque era uma quantidade ínfima que não representava nenhum ganho esportivo, nenhum ganho técnico, nenhum ganho físico, nada. Ele até foi uma questão que isso eu descobri pesquisando pro blog. Muito interessante. A defesa dele montou uma argumentação baseada numas múmias que acharam nos Andes de 500 anos, porque essas múmias tinham traços desse metabólito da cocaína e falaram assim, olha gente, é possível achar isso aqui sem usar cocaína. Essas múmias aqui são de 500 anos antes de existir a cocaína. E você acha essa substância no cabelo deles, em amostras, né, dessas múmias. Então, é possível sim que ele tenha sido contaminado por um chá de coca, por uma coisa mal lavada ali, tomou sem saber, não ganhou nada com isso, então não tem por que suspender isso. Mas a FIFA estava numa fase muito de combater o doping e acabou pegando o Guerreiro pra Cristo. Acabou pegando ele ali de puxa. E acabou que assim, cara, eu pessoalmente não gosto do Guerreiro como jogador, tenho 300 mil críticas a ele, mas ficou muito claro que a situação ali era política e era pra mandar um recado. E acho que... Foi desproporcional, né? Desproporcional, e eu acho que perdeu-se a imprensa e tudo mais, pelo menos no Brasil, eu acho que perdeu-se um pouco do foco em discutir o problema do doping, né, cara? Porque eu acho que a gente, como sociedade, não no Brasil, mas assim, como sociedade ocidental, a gente teve uma evolução na discussão da questão das drogas, a gente, hoje em dia, não vê mais a droga como se via antes, não é? Tipo, a coisa do demônio que vai levar você para o mau caminho. E eu acho que o doping parou no tempo nessa discussão, pelo menos no futebol. Eu vejo que no basquete, esse ano, a última temporada, a gente teve várias suspensões por doping também. E assim, acaba que é uma discussão que parece que tá meio anacrônica, porque o cara não pode fumar um baseado de maconha no meio de uma semana que não vai ter jogo, mas se ele quiser beber 3 litros de café antes de jogar uma partida, ele pode, sabe? Então fica uma coisa absolutamente proporcional. Se o cara quiser tomar Rivotril, acho que pode. Tem várias coisas, assim, substâncias que a gente sabe dos efeitos de que são piores do que muita droga que tá proibida que não são proibidas, entendeu? Então eu acho que a gente tinha que ter uma discussão mais séria sobre doping e rever muita coisa, né, cara? Porque
vale a pena tirar o grande ídolo de uma nação inteira de uma Copa do Mundo só porque acharam um cisco, um cisco de metabólito da cocaína que nem se consegue se garantir cientificamente que é da cocaína, que pode ser da folha de coca, que é uma coisa tradicional da cultura do cara. Vale a pena todo esse drama pra tirar o cara por causa disso, sabe? E eu sinceramente não vi essa discussão sendo feita ostensivamente. Acho que no esporte a gente só tem a ganhar se discutir isso sério. É um debate muito interessante. E mesmo. acho que sorte do futebol e sorte do Peru que o Guerreiro conseguiu disputar. É uma história muito legal desse Peru. O Guerreiro realmente ele é um cara muito querido pela população peruana e é uma seleção muito carismática. Qualquer seleção sul-americana tirando a Argentina, eu vou torcer pra que vá o melhor possível no futebol, porque é melhor pra gente, cara. É melhor pra gente que as seleções sul-americanas estejam mais fortes. Um campeonato mais forte puxa todo mundo pra cima, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. E o Peru sobe também. E aí o Peru chegou na Copa do Mundo 2018 e nesse contexto, num grupo que não parecia ser tão difícil, poderia ser pior, mas um grupo que tinha França, a futura campeã, Austrália, Peru e Dinamarca. E o Peru chegou nesse contexto com o craque fora do futebol há meses, mas liberado pra jogar. Qual que era o cenário? A França vai passar, Peru e Dinamarca fazem ali uma briga de foice, né, pra ver quem pega a segunda colocação, a Austrália, saco de pancada. E aí a situação foi que o Peru logo na estreia vacilou, né? Era o jogo de vida ou morte contra a Dinamarca logo de cara. O Gareca, que foi um cara muito importante para esse processo todo, para o Peru conseguir quebrar esse recorde de 36 anos sem jogar a Copa do Mundo, foi fundamental a chegada do Gareca, que foi um treinador que apostou muito na produção de talentos do país, que pensou jogadores bons ali do campeonato peruano, conseguiu manter uma base muito forte pro time, e fez algumas mudanças poucas assim, no estilo de jogo, priorizou bastante o passe, contra-ataque rápido, e não é também um time revolucionário taticamente, mas é um time ajeitado e é um time que consegue tirar o melhor de cada um, né? É um time com uma espinha dorsal boa ali, né? Com certo talento, com jogadores bons, se não craques, né? Tem um time bem competente, e isso é muito por causa do Gareca, que já tinha feito um bom trabalho deixando o Peru na terceira colocação da Copa América em 2015 e conseguiu quebrar esse tabu. Mas na estreia ele fez uma escolha que eu acho muito equivocada. Ele deixou o Guerreiro no banco, né? E a consequência disso... O Peru ficou muito caído, cara. Ficou. O Peru ficou meio perdido ali, né? Não conseguiu encontrar o espaço para penetrar na defesa da Dinamarca. E quando conseguiu... teve um pênalti, só que o cobrador de pênalti era o Guerreiro, ele estava no banco. E quem cobrou foi o Cueva, que é um jogador muito vagalume, né? Ele é um cara talentoso, ele tem futebol, só que é assim, né? É loteria, você nunca sabe quando ele vai jogar e quando ele não vai. E o Guerreiro, ele... Pra qualquer time que ele jogar, ele é referência. Ele é um cara, vai ser o principal, ou um dos principais jogadores em qualquer time que jogar. E você tira, numa estreia de Copa do Mundo, depois de 36 anos sem o país jogar, você tira a referência do time. A impressão que passava pro time do Peru nesse primeiro jogo é que tava sem chão, né, cara? E assim, a justificativa é até boa, né? Porque, tipo assim, realmente ele tava muito sem ritmo de jogo, sem costume de jogar futebol profissional há muitos meses, mas... o cara, é o maior ídolo da história do país. Você não pode... Tem cara que, se o Guerreiro tivesse com a perna quebrada, você tinha que botar ele em campo. Sabe? Tem que jogar. E aí o Cueva isolou o pênalti. A Dinamarca, logo depois, no começo do segundo tempo, fez 1-0. Acabou 1-0 mesmo o jogo. E aí ficou difícil, né? Aí depois o Peru perdeu para a França, como era de se esperar. Foi até um jogo mais parelho do que se esperava. A França dominou bastante, mas só conseguiu fazer um gol. O Gallese agarrou bem nesse jogo. E contra a Austrália, né, aquele gostinho de prêmio de consolação, né? O Guerreiro jogou muito bem contra a Austrália, deu um passe para um golaço do Carrillo, que foi o primeiro, e fez um gol de voleio. Poxa, ele merecia muito, depois dessa epopeia para jogar a Copa do Mundo, ele merecia muito fazer pelo menos um golzinho, comemorar com a torcida, comemorar esse alívio, né, de putz, essa injustiça que ele sofreu ficou para trás, né? E ele
fez um gol, ele pode dizer, fiz um gol na Copa do Mundo. Eu queria também fazer um comentário sobre a torcida peruana, que foi eleita a melhor torcida do Mundial, né? Foram mais de 40 mil peruanos viajando para a Rússia para acompanhar, sabendo que o time não ia ser campeão, porque o Peru não vai ser campeão na Copa do Mundo, a menos que muita coisa mude. E foram 40 mil peruanos para a Rússia, atravessaram o mundo só para ver a seleção em campo numa Copa do Mundo. Isso é muito legal, é muito impressionante. É um povo muito, muito, muito apaixonado pela seleção, muito, muito, muito apaixonado pelo país, pelos jogadores, pelo futebol. E foi muito legal, né, ver as cenas da torcida peruana, porque eram homens, mulheres, crianças, velhos, de todos os tipos, de todas as idades, de todos os formatos, personagens e pessoas normais e unidos por essa paixão, né? E não à toa ganhou um prêmio da FIFA mesmo no final do Mundial, que foi a melhor torcida do torneio. E até hoje o pessoal lá no Peru chama, né, La Mejor Hinchada del Mundo, que eu concordo plenamente. E aí a seleção peruana chega nesse contexto na Copa América do Brasil, em 2019. A Copa América voltou a ser disputada no Brasil depois de bastante tempo, não lembro exatamente quanto tempo, mas eu acho que a última tinha sido em 1989. Eu não tenho certeza, foi isso, né? Eu não tenho certeza, mas acho que foi isso. E a seleção peruana chegou com a convocação de Pedro Galese, goleiro titular, os goleiros reservas Patrício Álvares e Carlos Caceda, Corzo, Advíncula, Zambrano, Callens, Santa Maria, Abram, Araújo e Trauco na linha defensiva, laterais e zagueiros. No meio-campo, Jesus Pretel, Christopher Gonzalez, Renato Tapia, Yoshimaru Yotun, que jogou no Vasco, Edson Flores, Paulo Hurtado, Christian Cueva, que jogou no São Paulo, Andy Polo, André Carijo, Paulo Guerreiro, que jogou no Corinthians, Flamengo e hoje é do Internacional, Jefferson Farfán e Raul Rui Dias, treinado pelo Ricardo Gareca, que teve uma passagem pelo Palmeiras. O Peru chegou no Brasil desacreditado, mas, como diz a hashtag das mídias sociais do Peru, eles conseguiram subir, né? Arriba Peru. Arriba Peru, isso é a frase que define essa seleção. Na primeira fase foi até um pouco complicada, né? O time teve dificuldade para jogar um bom futebol. Essa convocação do Gareca foi muito pouco mudada da Copa do Mundo. Mudou praticamente as reservas no time titular. Só teve alteração na zaga, porque teve a volta do Zambrano. Zambrano é um jogador muito experiente, ele tem 30 anos, mas ele atuou quase a maior parte da carreira dele na Europa. Atuou no futebol alemão, no futebol da Suíça, então é um cara bom ali para ter no elenco. E ele não tinha ido para a Copa e foi convocado para a Copa América. Mas era uma seleção já muito conhecida, com um pouquinho mais cascuda do que no ano anterior, né? Porque na Copa do Mundo faltou essa experiência, faltou essa vivência de grande torneio. Mas um ano depois era praticamente o mesmo time, principalmente os titulares. E uma Copa América de nível muito baixo também. Foi uma Copa América muito mal disputada. É uma competição diferente, né? É uma competição bem diferente. Não é o mesmo nível da Copa do Mundo. Os times de segunda... E um torneio mais curto também, né? Os times com mais torcida, disputado na América do Sul. É um torneio que acaba possibilitando mais surpresas nesse sentido do que a Copa do Mundo. E antes da estreia peruana na Copa América, já dava para perceber que a torcida novamente ia dar o que falar, né? A estreia foi em Porto Alegre. Eu gosto de falar isso. Eu trabalhei com a seleção peruana em 2019 na Copa América. Foi uma experiência inacreditável, uma experiência única e muito, muito, muito especial. Acompanhei a trajetória inteira desse time e dava para ver ao mesmo tempo a união dos jogadores e a vontade deles de fazer jus a toda a esperança, a toda a paixão, a toda a expectativa que o povo peruano depositava neles. E mesmo antes da estreia, na noite anterior, em Porto Alegre, a torcida se juntou na frente do hotel, centenas de peruanos, literalmente centenas de peruanos, com bandeira, com tambor, com instrumento de sopro, com lhama inflável, com camisa, com tudo, para fazer o que eles chamavam de bandeiraço, que era nada mais do que ficar cantando na frente do hotel pra galera ver assim, ó, tamo aqui.
E isso foi incrível, foi uma demonstração de paixão muito legal. A gente via, por exemplo, beleza, tem um peruano aqui que veio de avião e tal, que viajou. Cara, tinha uns caras que vieram de van, de Lima até Porto Alegre, e depois o Peru foi jogar em Salvador, os caras foram de van até Salvador, os caras foram em todas as sedes, foi Porto Alegre, São Paulo, Rio, e Salvador, e foram de van, desde Lima, para acompanhar a seleção, para torcer. E todo mundo cantando muito as músicas, todo mundo, as músicas de apoio mesmo, músicas exaltando a torcida, exaltando a seleção. Uma energia muito legal, um clima muito legal, sabe, que a torcida peruana proporcionou nas partidas e até fora mesmo, né, nas ruas mesmo. O Peru fez uma primeira fase discreta, empatou na estreia com a Venezuela, o grande saco de pancada do continente ao lado da Bolívia. A Bolívia é mais saco de pancada que a Venezuela. Cara, depende, tem fases e fases, né? Acho que hoje em dia... Essa seleção da Venezuela... Ela é melhor, mas a gente tem... Esse posto é disputado. Eu não lembro qual que é a competição, mas teve uma competição de base que a Venezuela passou o rodo, então é uma seleção que tava, assim, meio que começando a surgir alguns caras melhorzinhos, assim. Então, a expectativa era, Brasil vai ficar em primeiro, Peru e Venezuela brigam pela segunda colocação, Bolívia vai apanhar de todo mundo, que de fato aconteceu. Teve essa estreia contra a Venezuela, 0-0, ganhou de virada contra a Bolívia, um jogo que não foi lá dos mais fáceis, como se poderia esperar de ser, e tomou baile do Brasil, Foi sim. A Bolívia abriu o placar com um pênalti achado do Marcelo Moreno, o Peru não deixou, o Peru afogou a Bolívia, o Peru botou na roda. O Guerreiro jogou muito nesse jogo no Maracanã, acabou com o jogo, fez um gol dele, e é engraçado notar, né, que tipo, na primeira fase o Peru jogou nas 3 cidades onde o Guerreiro jogou no Brasil, né? A estreia foi em Porto Alegre, que ele estava no Inter, ainda tá. O segundo jogo foi no Maracanã, que ele já foi do Flamengo, e o terceiro jogo foi na Arena Corinthians, que foi o primeiro time dele no Brasil. Isso é curioso, né? E quando o Peru tomou um baile, o Brasil pegou o Peru de jeito e não deixou o Peru botar a cabeça pra fora. Não deixou o Peru se animar, né? Não deixou o Peru crescer, não deixou o Peru respirar. Mas aí também é uma questão muito de diferença técnica, né? A seleção brasileira, sobra contra o Peru. Então, e ainda foi um dia muito ruim da seleção peruana. Foi um dia que deu tudo errado. Deu tudo errado, o time estava completamente disperso, estava completamente desorganizado. E o Brasil engoliu o Peru. E a única nota boa desse jogo foi o Gallese no último lance do jogo, do segundo tempo. O Gabriel Jesus foi bater um pênalti, poderia ser o 6º gol brasileiro, mas o Gallese defendeu uma cena que se repetiria em seguida, né? E o Peru se classificou como o pior dos terceiros colocados, chegou com pouquíssima moral. Se eu não me engano, dependeu do resultado da Argentina, né? Foi um resultado da Argentina no outro jogo que classificou o Peru, mas aquela coisa de competição de tiro curto e competição de seleções, né? Quando passa a fase de grupos, o torneio muda e o Peru virou outro no mata-mata. Esse é o grande momento da virada de chave da seleção peruana. O time perdeu em São Paulo e o jogo seguinte foi em Salvador. O time teve alguns dias a mais de descanso, de treino, e saiu daquela loucura de cidade enorme, não sei o que, de metrópole, e ficou hospedado num resort na Bahia, que ficou uma parte só para a seleção peruana, para jogadores, comissão técnica, né, funcionários. E o clima era outro. Chico. Era, assim, dava para sentir, dava para tocar. O clima dos jogadores era outro. Foi muito mais leve, foi muito mais... não é divertida a palavra, mas foi melhor aproveitado, assim, sabe? Na Bahia, um detalhe curioso. Todos os times que treinaram no Barradão foram eliminados ou passaram vergonha. O Peru treinou em Pituaçu, deixou o Uruguai treinar no Barradão. O que aconteceu? O Uruguai foi derrotado. Eu me lembro que na noite anterior, na tarde anterior ao Peru e Uruguai, pelas quartas de final, teve uma apresentação de um mágico, um ilusionista, fazendo truque de carta. O Gerard. Cara, um abração pro Gerard e pro Joco Jacaré. A referência que só pessoas de 25 a 30 anos do Rio de Janeiro vão entender.
Essa é uma piada bem de nicho. E esse cara era meio que um show, uma apresentação, assim, uma coisa simples, um refeitório mesmo. Foi bem divertido, bem leve, os jogadores super compraram a ideia mesmo. Tinha algumas questões ali de entrosamento, de união mesmo, algumas mensagens assim, sabe, nos truques que ele fazia. E até o Cueva pegou a carta que ele ganhou, né, que ele tirou no truque, que o cara tirou e deu pra ele. Virou uma muleta do Cueva. Ele começou a botar isso no meião, nos jogos seguintes. Tem até a foto do Cueva que dá pra ver a carta dentro do meião. Uma carta de baralho, normal. E foi muito importante para a virada de espírito do time. Foi uma mudança muito forte no foco, na concentração mesmo, no espírito total do time. E a ideia era assim, cara, vamos fazer o que der para fazer contra o Uruguai, sabe? É o Uruguai. O maior campeão da história da Copa América. É o Luis Soares e Cavani no ataque, sabe? Não é o Uruguai jogou melhor, mas teve a participação do VAR nesse jogo, né? Que foi correto. Talvez o melhor jogador da partida. Com certeza foi o assunto mais comentado, porque anulou 3 gols do Uruguai, bem anulados, mas acabou que foi decisivo para levar a disputa para os pênaltis, e o Gallese catou o pênalti do Soares, não é qualquer coisa, né? Primeira cobrança, o Gallese segurou 2 pênaltis cobrados na Copa América, 2 defesas de Pedro Gallese. E aí ninguém mais errou. No final, o Edson Flores foi o último a fazer e mandou o Peru para a semifinal. Botou o Peru para frente. Na semifinal, o Peru enfrentou o Chile, que é a maior rivalidade. É rivalidade até política, tem guerras ali nesse meio, tem história entre as seleções. E o Chile é uma seleção, apesar de só ter destaque nos últimos anos, é uma seleção que sempre, historicamente, foi muito melhor do que o Peru, mas nesse jogo o Peru acabou saindo por cima, né? Cara, Peru e Chile é um Brasil e Argentina que a galera não tá ligado. Porque do Pacífico. É uma rivalidade muito acirrada, muito forte. É o mesmo espírito de Brasil e Argentina. É o mesmo espírito. É a rivalidade do pisco, né? Porque tem essa bebida que é um aguardente, né? Um licor, não sei definir. É uma cachaça feita de uva. É um desce rasgando. Desce da voadora no teu peito. Os peruanos dizem que inventaram o pisco, e os chilenos dizem que inventaram o pisco. É uma eterna reivindicação. Briga. Eu descobri que em Santiago não se pode vender pisco peruano como pisco. Você tem que vender como aguardente. É proibido. Irado. E aí é uma rivalidade muito acirrada entre as duas seleções, e tinha também uma questão da rivalidade individual, né? Porque o Guerreiro e o Vargas, que era o atacante peruano, chegaram como os 2 maiores, empatados como o maior artilheiro em atividade da Copa América. Os dois tinham 12 gols antes dessa partida. E aí foi um baile. Aí foi uma das noites mais incríveis que eu já tive profissionalmente na minha vida. Foi inacreditável. O Peru foi a melhor exibição da seleção na Copa América. E aquele negócio, né? O Peru veio de uma primeira fase fraquíssima. Teve uma quarta de final contra o Uruguai que se classificou nos pênaltis, um jogo difícil. Mas foi honesto, com a ajuda, o Peru já melhorou contra o Uruguai. Melhorou, mas assim, chegou com a ajuda do VAR. Então foi um time que chegou, assim, ninguém em sã consciência diria que o Peru se classificaria diante do Chile, que é um time que veio muito forte, ganhou 2, era o atual bicampeão da Copa América. Ganhando da Argentina, as 2 finais. Ganhando da Argentina. Messi ficou no bolso do Chile. Exatamente. Então, assim, era foi uma vitória do Peru realmente muito significativa e muito surpreendente, né? E ainda mais do jeito que foi, porque o Peru jogou muito melhor do que o Chile, mas muito, muito, muito melhor. O Chile não viu a cor da bola. O Peru teve uma atuação especial, sensacional. Foi muito acima da média. O time inteiro, desde a defesa até o ataque, foi muito dominante em todas as fases do campo, em todos os espaços foram para a seleção do Peru. O Chile não viu a bola. O jogo foi para o intervalo já 2-0. Desde o primeiro minuto, o Peru já estava martelando. No segundo tempo, o Chile até deu uma reagida, até tentou crescer no jogo, mas todas as situações foram paradas pelo Gallese, que é o goleiro, né?
O Gallese, ele é aquele goleiro que todo mundo conhece, que todo mundo já teve como titular no próprio time. E ele franga. Ele não é o cara que passa mais segurança no mundo, mas ele faz defesaça também. E ele já tinha sido eleito melhor em campo contra o Uruguai, nas quartas de final, e contra o Chile, mais uma vez, ele foi importantíssimo, fez defesas sensacionais, parou o Chile em todas as oportunidades. Já no finzinho do jogo, aos 45 do segundo tempo, o Guerreiro fez um belo de um gol, driblando o goleiro chileno e se isolou como o maior artilheiro. Fechou o caixão, 3-0. Gol da nossa abertura do programa de hoje. Isso. Esse jogo tem uma coisa que a gente até esqueceu de falar depois da primeira fase. O Peru teve um baque muito grande porque o Farfán foi cortado. O Farfán é um dos jogadores mais importantes, é um líder técnico e um líder mesmo desse time, né? Ele é um dos caras mais experientes, é um dos melhores jogadores, e ele machucou o joelho logo depois do jogo contra o Brasil. Foi cortado da segunda fase. Só que isso aí possibilitou para o Gareca uma mudança no esquema que melhorou o time. Ele trocou de um 4-4-2 com Guerreiro e Farfán na frente para um 4-3-3. E entrando o Carrillo como ponta e o Edson Flores do outro lado. O Edson Flores é um jogador novo, muito rápido. Ele já tinha feito um gol contra a Bolívia quando ele tinha entrado no meio do jogo. E ele ganhou titularidade e ele foi muito bem contra o Uruguai. Mais uma vez foi muito bem contra o Chile, fez até um dos gols no primeiro tempo. E isso facilitou que o Peru jogasse melhor, que o Peru tivesse mais espaço mesmo, tivesse opções, jogado, variações. E aí no finalzinho do jogo, contra o Chile, o Guerreiro fez o terceiro gol, 3-0, fechou o caixão. E o Vargas poderia ter empatado, mas aí o que aconteceu? Pênalti para o Chile, no último lance do jogo, um pênalti bobo, assim, já sem importância. Vargas foi para a cobrança, cobrou de cavadinha, displicente no meio, o Gallese nem se mexeu, defendeu com a mão só, segurou a bola com a mão só. 3 pênaltis cobrados contra Pedro Gallese, 3 defesas de Pedro Gallese. Isso é muito impressionante. E aí foi a vitória, tanto coletiva, né, do Peru contra o Chile, El Pisco es peruano, e a vitória individual, que o Guerreiro fez um gol, o Vargas não fez, ficou para trás. E aquele negócio, né? O Peru, depois de ganhar do Uruguai e do Chile, por mais difícil que tenha sido o começo da competição, por mais ajuda do VAR que tivesse tido nas quartas, por que não sonhar, né, contra o Brasil? Um time do Brasil que, vai lá, não dá pra dizer que era um time ruim, não dá pra dizer que é um time que tava jogando mal, mas tá longe de ser um dos melhores times que o Brasil já teve. E numa final, no Maracanã, um jogo, o time com moral, o Peru chegou grande pra essa final, né? Assim como em 2018, o grande sonho era jogar a Copa do Mundo, e a seleção conseguiu quebrar um tabu de 36 anos sem jogar. De novo, agora na Copa América, o sonho era estar ali. O Peru, se não jogava a Copa há 36 anos, não jogava uma final de Copa América há 44 anos, desde 75. E mais uma vez derrubou essa marca negativa, né? Então, assim, poxa, o nosso sonho é estar na final. E aí, realizou esse sonho, o que custa sonhar mais um pouco, né? Mas, assim, o orgulho já era esse, a festa já foi inigualável no vestiário e nas ruas de Lima, pela classificação para a final. Acaba que o resultado importa menos, né? Porque uma campanha dessa recupera a moral, recupera a autoestima. Já é um feito grande para essa seleção, e a vitória ela coroaria isso, mas o fato dela não vir não diminui em nada essa campanha do Peru. Inclusive, eu não sei se tá dando pra ouvir, mas tá rolando uma participação do cachorro do vizinho aqui, que eu obtive informações que se chama Chico. Você ouviu a informação que eu dei? Não. O cachorro se chama Chico, rapaz. Aí, gostei. Parabéns. Manda um beijo pra ele. Vou mandar. E aí, na final, é contra o Brasil, né? Assim, claro que o Peru tinha um sonho ali, né? O Peru tava com a cabeça nesse objetivo de ser campeão, mas é o Brasil, né? É um time que reconhecia sua própria limitação. Então, já era sabido que seria um desafio muito grande, e a atuação foi muito melhor do que da primeira fase, mas muito melhor. O Gareca fez um trabalho muito, muito competente, muito positivo de mudanças mesmo de treinamento. Ele, assim, mudou a intensidade dos treinamentos.
mudou o foco dos treinamentos, e ele fez um estudo muito interessante sobre a atuação da primeira fase e conseguiu botar isso na cabeça dos jogadores, né? Conseguiu fazer com que o time adaptasse mesmo o próprio jogo para enfrentar de novo a seleção. E se tinha tomado 5-0 na fase de grupos, o começo, os primeiros 10, 15 minutos, só deu o Peru na final. O Peru conseguiu encaixar bem a marcação, a seleção teve dificuldade para se encontrar, e o Peru, só o Peru finalizou. A primeira finalização da seleção brasileira foi aos 15 minutos, que aí foi o gol. Porque aí também é uma questão, né, de técnica, no fim das contas. Foi o Everton Cebolinha, que joga muita bola. E jogou demais nessa Copa América. Foi o cara da Copa América. E ele que abriu o placar. O Peru ainda chegou a sonhar um pouco mais no finalzinho do primeiro tempo, porque o jogo acabou ficando um pouco mais equilibrado depois desse 1-0. E no finalzinho do primeiro tempo, o Thiago Silva, pela bilionésima vez na carreira, botou a mão na bola dentro da área. Eu acho impressionante essa marca na carreira dele. É um cara que ele não consegue não fazer um pênalti botando a mão dentro da área. Ele fez isso muitas vezes na carreira, aconteceu de novo na final da Copa América. O Guerreiro... Aproveitando fazer um parênteses aqui sobre o Thiago Silva, é que, cara, ele tem essa qualidade de saber o pior momento possível pra botar a bola na mão, a mão na bola na área. É realmente um talento que esse rapaz tem de escolher o exato momento que vai fazer merda. Que vai ajudar mais o time adversário. É uma qualidade pra poucos jogadores no futebol mundial. Ele é um cara muito generoso, né? Ele não quer que todo mundo ganhe ou todo mundo perca. Nem quem vai ganhar, nem quem vai perder. Vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. E nessa quando final, o Thiago Silva tá em campo. Nessa final ele tentou dar uma mãozinha pro Peru, mas acabou que depois a defesa peruana falhou, cedeu o segundo gol para a seleção brasileira e aí acabou. Aí a final foi pro saco. O Guerreiro converteu o pênalti, foi uma bela de uma cobrança, deslocou o Alisson, mas não deu nem para comemorar direito, porque logo depois a defesa fez uma lambança, Gabriel Jesus fez 2-1. No segundo tempo, o Gabriel Jesus foi expulso, naquela cena estranha, né? Aquela cena um pouco constrangedora até, dele chorando na escada. E o Peru cresceu no jogo. O Gareca tirou o volante, botou o atacante, mas nem assim conseguiu furar a defesa brasileira, não conseguiu fazer o segundo gol. E já no finalzinho, quando a partida já estava decidida, quando a torcida brasileira já estava cantando campeão, o Richarlison fez um gol de pênalti. Finalmente alguém conseguiu fazer um gol de pênalti no Gallese e acabou 3-1. Foi uma frustração. O Guerreiro, especialmente, ficou muito chateado, ficou muito frustrado. Isso ficou claro nas imagens. É porque ficou com a sensação de que dava, né, cara? E aí é que é doloroso. Se tivesse sido um baile do começo, ia ser menos frustrante. Mas a seleção peruana conseguiu acreditar que ia conseguir. Então, a derrota acaba sendo um pouco mais dolorida por isso, mas não, de forma alguma, como eu falei, tira o brilho do Peru, né, cara? não tira. Realmente não tira. Tira de forma alguma. E foi isso, a seleção voltou pro Peru com muita moral, foi recebida com festa de centenas de torcedores no aeroporto. O grande feito dessa seleção peruana, e por isso que a gente fala deles aqui hoje, foi ter quebrado tabus de décadas, tanto na Copa do Mundo quanto na Copa América, com um time muito aguerrido e muito dedicado a fazer valer a expectativa de uma torcida muito apaixonada, uma torcida muito ligada, muito apegada ao time, aos jogadores. Conseguiu resgatar mesmo essa autoestima, essa identificação de um povo que gosta muito de futebol. E é por isso que é tão legal, né? É uma relação de um time pequeno, né? Uma relação de um time que nem sempre pensa em ser campeão, né? E é um time que se deixa sonhar. Que seja sonho que, poxa, a gente fala da seleção brasileira, poxa, a seleção brasileira se classificar para a Copa do Mundo é obrigação, óbvio, né? Não é nada. Como a seleção peruana é uma coisa muito grande, é um sonho mesmo. E essa é uma seleção que realizou sonhos pro povo peruano. A gente vai chegando aqui ao final da nossa 5ª edição. Chegamos à 5ª edição do podcast do Armário da Bola. 5 episódios a mais do que a gente esperava, hein? Exatamente. A gente agradece a todo mundo que tá ouvindo, a todo mundo que tá compartilhando, a todo mundo que ajudou a gente nesses 5 episódios.
A gente espera que vocês continuem com a gente, continuem ajudando, divulguem, mandem para aquele amigo que gosta de futebol, mandem para aquela sua tia que não gosta de futebol. Se você gostou, manda para todo mundo. Se não gostou, manda para todo mundo também. Ajuda a gente a divulgar. A gente tá fazendo esses programas com carinho, cara. A gente tá tratando de assuntos que a gente gosta muito e dá pra ver que a gente gosta dos assuntos que a gente trata aqui e a gente quer levar essa paixão que a gente tem pelo futebol pra quem escuta a gente. E quanto mais gente puder ouvir e dialogar com a gente. Isso aqui é um programa pra gente continuar. A conversa não acaba no momento que a gente publica. Ela só começa quando a gente publica, porque aí vem o pessoal começar a discutir, lembrar de história que a gente não lembra. Às vezes muita coisa a gente vai até saber depois quando as pessoas escutam e lembram a gente. Falar, isso aconteceu também, a gente fala, pô, não sabia. Isso é muito legal. E aí cada um vai trazendo uma coisa, vai somando. Trocando figurinhas. Trocando figurinhas e somando com o programa. Chico, seu destaque final. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito contemplado por falar sobre a seleção peruana. Como eu disse no decorrer do episódio, é um assunto que é muito especial para mim. Nessa Copa América eu fiz grandes amigos, fui muito bem recebido por jogadores, por comissão técnica, por pessoal de diretoria, desde o segurança do roupeiro até o presidente da federação. São pessoas muito trabalhadoras, muito apaixonadas pela seleção mesmo. Tive uma sorte incrível de fazer parte dessa caminhada. Foi um presentaço que eu ganhei em 2019. Tenho um carinho enorme pelo país, pelo Peru. Tive a sorte também de visitar, inclusive recomendo a todos os ouvintes, conheçam Lima, conheçam Cusco, se for possível. É um país maravilhoso, uma gastronomia maravilhosa, uma cultura maravilhosa, um povo maravilhoso. E é isso, gente. O Peru é maravilhoso, com piada, sem piada. O Peru é enorme, maravilhoso. E quem não conheceu, experimente. Exatamente. É isso. Muito obrigado de novo. Até semana que vem. Forte abraço. Beijo. Não, foi uma atuação de gala. O time inteiro peruano foi muito bem. O time inteiro... Desconcentrei. O que foi? Atuação de gala do Peru é foda. Cara, eu não tinha pensado nisso. Não, dá pra dizer que o Peru foi um timaço da porra, né?